O que aprender para começar na área de Business Intelligence ou na área de dados, né, em 2025? Essa é uma dúvida muito, muito, muito comum. Recebo essa dúvida muito assim, né, no dia a dia. E eu resolvi gravar esse vídeo aqui justamente para te entregar um passo a passo prático, para você poder ter um norte aí, né, ter uma ideia do que você começa estudando para começar na área de dados em 2025. Mas antes de mais nada, eu sou o Tom Silva, especialista em Business Intelligence e análise de dados. Meu objetivo aqui com esse canal é te ajudar a dar os seus primeiros passos na área aí de dados, né? E trabalhar com ferramentas como Power BI, Excel, SQL e afins, tá? Então, não se esquece, curte esse conteúdo aqui, caso eu tenha te ajudado com alguma coisa. Comenta aí para próximos conteúdos, né, que você queira ver aqui no canal. E se inscreve para você ser notificado aí dos próximos conteúdos que saem aí semanalmente no canal. É muito comum, tá? As pessoas terem essa dúvida aqui de o que eu preciso estudar, quais ferramentas, o que eu preciso saber para começar com BI. Eu estou colocando aqui em 2025, tá? Mas isso daqui é um conceito universal, tá legal? Isso daqui é algo que sempre vai ser assim para você começar com análise de dados, certo? Eu vou te mostrar aqui um processo, né, um framework, um processo que eu aplico nos meus projetos e o que eu acho que vai funcionar para você também, tá? Que funcionou para mim quando eu estava aprendendo a trabalhar com BI, né, a trabalhar com dados, e que eu organizei aqui e quero compartilhar com você, tá bom? Então, antes de mais nada, antes da gente começar a falar sobre técnicas, ferramentas, né? É muito importante que você entenda que existem alguns pilares fundamentais que você precisa aprender. São esses fundamentos que você vai aplicar em qualquer projeto e você vai utilizar com qualquer ferramenta que você utilize aí no mercado, tá? Qualquer uma mesmo. Pode ser um Power BI, um Tableau, um Click, um Excel, enfim, não importa a ferramenta de BI que você está utilizando, você vai precisar aplicar esses fundamentos aqui que eu vou passar para você. E eu divido esses fundamentos em dois grandes blocos, sendo o primeiro um processo, né? Um framework, nome bonito aí em inglês, mas para falar que é um processo para o desenvolvimento de um bom projeto de dados. Um bom projeto de dados, para desenvolver um bom produto de dados, né? Seja ele um dashboard, seja ele uma planilha, seja ele uma integração com alguma coisa, whatever, o que seja. Você precisa entender que existe um processo que você deve seguir para alcançar um objetivo, tá? E tudo começa com o porquê. Como assim o porquê? Tudo começa com qual o problema que você precisa resolver para que aquele dashboard, para que aquele projeto exista. Por que aquele projeto deve existir? Por que aquele relatório tem que existir? Por que aquela planilha tem que existir? Por que eu tenho que desenvolver aquele gráfico? Muitas pessoas morrem aqui já. Por quê? Isso daqui elimina aquele problema que muitas pessoas têm, que é o seguinte. Putz, eu desenvolvi um baita dashboard, né? Cheio de funcionalidades, desenvolvi um baita relatório, cheio de análises, de KPIs e etc., de indicadores, mas ele caiu em desuso. Ou o usuário foi lá, o gestor, né, foi lá e pediu para, putz, dashboard bacana, mas exporta isso daqui para mim em Excel. Isso daqui mata muito desse problema. Por quê? Qual que é a causa raiz dessa questão? É que você desenvolveu um relatório pura e simplesmente para exibir os dados e você não se preocupou em qual é o problema que eu preciso resolver com aquele produto de dados. Então, esse é o primeiro ponto. Você precisa identificar qual é o problema que você precisa resolver, o porquê daquele produto de dados existir. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Então você identificou qual é o problema que você precisa resolver, e isso daqui aplica, tá, para qualquer área. Não importa a área que você trabalha, não importa o dashboard para o setor que você vai fazer, se é um setor comercial, se é um setor de logística, se é um setor de financeiro, se é uma empresa de produção de peças, não importa. Esse framework, esse processo aqui, ele vai se aplicar para qualquer setor de negócio, tá? Então tudo começa no porquê. Identifiquei o meu problema. Então, para resolver esse problema, você precisa levantar algumas hipóteses, que já é o passo 2 aqui do nosso framework. Você precisa levantar algumas hipóteses. E para você poder levantar hipóteses, é muito importante que você saiba fazer boas perguntas. E para que isso aqui aconteça, você precisa ser um bom analista de negócio. Não basta você ter os conhecimentos técnicos, né? Saber programar, por exemplo, que não é necessário, tá? Mas você saber fazer uma consulta, fazer uma query no banco de dados, trabalhar bem com um Power BI, tabela dinâmica no Excel, se você não é um bom analista de negócio. Ou seja, se você, dentro do seu setor, da sua área, não entende bem os processos, quais são os processos que acontecem ali, né? Onde que começa o seu processo de negócio aí da tua área, onde que termina, qual é o impacto que isso tem nas outras áreas.
Então você precisa ser um bom analista de negócio antes de qualquer coisa, entender bem do negócio. E aí, para você fazer bem esse passo 2, né, para você poder responder o passo 1, né, qual que é o problema, você precisa levantar algumas hipóteses que podem estar causando esse problema e como resolver. Então é muito importante que você saiba fazer boas perguntas aqui, tá? Nesse processo. Então você foi lá, levantou algumas hipóteses, e dentro dessas hipóteses, você precisa, agora no passo 3, identificar se os dados para responder essas perguntas, né, para responder essas hipóteses que você levantou, existem. Porque é só com esses dados que você vai conseguir testar se essas hipóteses aqui fazem sentido ou não para a causa desse problema aqui, ou para a solução desse problema. Então, você vai agora iniciar o processo técnico, tá? De qualquer projeto de Business Intelligence que inicia-se pela coleta dos dados nas fontes. Então, você vai fazer um levantamento de todas as fontes de dados que estão envolvidas ali nessas hipóteses, né, que você levantou, e você vai fazer essa seguinte pergunta: esses dados existem? Eu consigo ir lá e buscar esses dados? Porque se eles não existem, talvez você não consiga responder aquela hipótese agora. Precisa entender uma forma de coletar esses dados primeiro, tá certo? Então, os dados existem. Eu já sei quais são as fontes. Eu vou até as fontes dos dados e pegar esses dados aí. E quando eu falo fonte de dados, pode ser qualquer coisa. Pode ser um banco de dados, pode ser uma planilha, um arquivo que alguém preenche, pode ser um site, uma API de um sistema, qualquer coisa. Você só precisa ir atrás das fontes desses dados e coletar esses dados brutos para a gente iniciar o segundo bloco do processo inteiro, tá? Então, esse primeiro processo aqui é o processo, é o framework, né, para um desenvolvimento de um bom projeto de dados. Na sequência, a gente vai entrar agora nos fundamentos técnicos da análise de dados, que passa por três pilares principais. E isso daqui, de novo, vai se aplicar para qualquer projeto. ênfase no qualquer, tá bom? Qualquer projeto de dados. E por que eu falo isso? Porque eu executo projetos no dia a dia, para consultorias, para clientes, etc. Então, qualquer projeto vai passar por essas etapas aqui, mesmo que minimamente, independente da ferramenta. Percebe que eu ainda não falei de ferramenta? Ferramenta é o último passo, tá? Primeiro a gente precisa entender todos esses fundamentos. Então, quais são os fundamentos técnicos da análise de dados para qualquer projeto? O primeiro ponto é que você precisa entender que existe um processo chamado ETL. O que é o ETL? É a extração, o E, né? Extração, transformação, que é o T, né? T de transformação, e a carga, que é o L, tá? De load, ou carga em inglês. Extração, transformação e carga. E o que raios é esse processo, né? Lembra que a gente levantou as perguntas? E para responder essas perguntas, eu tenho que ir atrás dos dados, coletar esses dados na fonte. Esse ato de você já coletar os dados na fonte é o I do processo de extração dos dados, o I do ETL. É onde você vai nas fontes dos dados, ou seja, um banco de dados, uma planilha, um site, qualquer coisa, você vai lá e extrai esses dados. Extrai os dados brutos, né? Depois que você extraiu esses dados, você precisa fazer um processo de transformação. Ou seja, dificilmente esses dados vão estar limpos e prontos para análise, para você desenrolar ali os seus dashboards, etc. Então você precisa limpar esses dados, tratar os dados, tratar algum tipo de erro, garantir que o dado vá para o relatório de uma forma correta, de uma forma uniforme. Então esse é um processo extremamente importante e que eu acho que da parte técnica, tá? Tirando a parte ali de analítica que nós falamos aqui agora há pouco, da parte técnica, esse processo aqui é o que leva mais tempo. 80% do seu projeto, pelo menos, vai estar dentro da parte de ETL, de transformação desses dados, tá bom? E por último, a carga, load, né? O que é a carga? Basicamente, tá? Não vou entrar muito no detalhe aqui, mas basicamente você tirou de um lugar, tirou da fonte, transformou esses dados e vai armazenar, vai colocar esses dados tratados, já corrigidos, já uniformes, né? Em um outro lugar, seja em um outro banco de dados, em uma outra planilha, ou no seu Power BI, na sua ferramenta de análise, tá? Para que esses dados sejam transformados em relatórios depois. É isso que você vai fazer. Então, esse é o primeiro processo do fundamento técnico, tá? Do framework que qualquer projeto de BI vai passar. Segundo ponto é a modelagem de dados. E esse aqui é um ponto
que é extremamente importante de você entender. Eu não vou entrar aqui tecnicamente a fundo, depois eu posso até gravar um vídeo sobre isso daqui, mas é um ponto que pega muita gente porque é um conceito muito novo, principalmente para você que está começando, que está querendo aprender. Mas é um fundamento essencial, tá? Então você precisa entender sobre modelagem de dados dimensional. O que é uma tabela fato, o que é uma tabela dimensão, que basicamente são tabelas, né, são informações que se conversam entre si através de relacionamentos, tá? De novo, posso gravar depois um vídeo aqui sobre modelagem de dados dimensional. Se você quiser, bota aí nos comentários, tá bom? Que é um conceito muito importante. Terceiro ponto, né? É entender sobre métricas, indicadores e KPIs, né? E OKRs. Muita gente se confunde aqui. Métricas é uma coisa, um indicador ou KPI, né? Key Performance Indicators, né? Uma sigla utilizada para indicadores-chave de performance. E OKRs são coisas diferentes. E você entender a diferença entre esses termos é o que vai fazer a diferença na hora de você entregar o teu projeto de dados lá. Porque muita gente simplesmente exibe os dados, né? Coloca lá um número de faturamento, coloca lá um número de vendas, coloca lá um número de entregas, se for um projeto de logística, etc. Mas quando você olha para uma ótica mais analítica, que é essa ótica de entender o que é uma métrica, o que é um indicador, o que é um OKR, você consegue fazer com que as suas análises sejam mais robustas, né? Tenham mais tempo de vida, que seja mais utilizada pelos gestores ou pelos tomadores de decisão, ou até mesmo por você que precisa analisar. Tá? Então isso daqui é um ponto importante, de novo também, é um ponto que vai uma aula aí de 1 hora pelo menos. Então se você quiser que eu grave um vídeo sobre a diferença entre métricas, indicadores e OKRs, pode deixar nos comentários que eu posso gravar um outro vídeo aqui também. Tá? E o último ponto, depois que você entendeu tudo isso, fez um bom processo de ETL, fez um bom processo de modelagem dos dados, conseguiu construir suas métricas ali, né? Entendendo o que é uma métrica, o que é um indicador, o que é um KPI, o que é um OKR. Aí você precisa pegar tudo isso daí, né, que está bagunçado ali, que é uma enorme sopa de letrinhas para o usuário final, e resumir isso de uma forma visual. Ou seja, através de um relatório, através de um dashboard, através de uma planilha que seja. Então você precisa ter essa capacidade, tá? De coletar aquele grande volume de dados que você está pegando ali das fontes, respondendo as suas hipóteses, respondendo as suas perguntas para resolver aquele problema central, que é o objetivo desse dashboard, que é o objetivo desse relatório, desse produto, e transformar isso em uma visão que seja simples e clara para o usuário final. Isso daí, não se engane, tá? É uma habilidade e é algo muito complicado de ser feito, não é trivial, tá? Porque você conseguir resumir isso tudo numa tela só é um desafio. Então, para que você consiga fazer isso, você precisa entender muito bem sobre as principais boas práticas em visualização de dados, precisa entender sobre métricas, indicadores e OKRs para você poder mostrar o que é relevante para o usuário final ali no seu projeto, né? E não só colocar um monte de dados lá que não vai fazer muito sentido para o teu usuário final, tá bom? Então, todo esse processo é o processo que você precisa entender para começar com dados ainda em 2025. Ah, ótimo, Tom. Agora, beleza, aprendi tudo isso aí. E como que eu aplico isso aí na prática, né? Como que eu faço para aplicar isso aqui na prática? Agora vem a parte das ferramentas, que é o que eu quero mostrar para você aqui. Como que você faz, né? Qual que é o melhor passo a passo para você aprender, para você começar estudando, qual ferramenta é melhor você começar para iniciar na área de dados? Então, vamos pensar no seguinte. A maioria dos conteúdos que você for consumir hoje na internet, a maioria das pessoas, dos criadores que falam sobre análise de dados, eles vão falar para você o seguinte: começa pelo SQL. Sempre começa pelo SQL, porque o SQL é o pai dos dados, né? Dados e SQL é o que combina, é o que você precisa saber. Você sabe SQL, você sabe tudo. Eu tenho uma visão um pouco diferente desse processo, tá? Primeiro, o que é o SQL, tá? Para você que não sabe. O SQL é uma linguagem de consulta de dados dentro de banco de dados, tá bom? Então você tem um sistema lá na sua empresa, o seu sistema tem um banco de dados, e você utiliza a linguagem SQL, que é uma linguagem de consulta aos dados, para você dar um comando e o banco de dados te retorna ali uma visualização para você consultar esses dados. Isso é importante? É muito importante. Você tem que ter SQL, tá? Para ser um bom analista de dados. Você precisa ter. Mas para você que está começando, nunca teve essa vivência com TI, você nunca mexeu com nenhum tipo de banco de dados, nunca viu uma linha de código na vida, talvez pode te afastar isso daqui e te deixar assustado.
tá? Então, o que que eu recomendo e o que eu fiz, tá? Não estou jogando regra aqui para você, mas é o que eu apliquei no meu dia a dia e que funcionou muito bem para mim, tem funcionado, tá bom? Que é o seguinte, não aprende SQL primeiro. Primeiro você aprende os fundamentos. Depois que você aprendeu todos esses fundamentos que eu te falei aqui, você vai aprender uma ferramenta de visualização de dados, que eu recomendo, Power BI. O Power BI é uma ferramenta de visualização de dados, tá? Existem outras, existem o Click, existem o Looker Studio, que é o antigo Google Data Studio, né? Tem o ClickSense, o ClickView, enfim, Tableau. Existem várias outras ferramentas e o próprio Excel também é uma ferramenta que pode ser de visualização de dados. Mas o Power BI, ele é uma ferramenta que, claro, eu indico para você porque é a que eu mais domino hoje e é a ferramenta mais utilizada no mercado, tá? Porque a Microsoft é uma ferramenta da Microsoft, tá? Então a Microsoft ela conseguiu criar um produto que tem um custo-benefício muito bom. E a maioria das empresas no mercado hoje estão adotando o Power BI. Você pode ver, dá uma busca aí numa vaga de analista de dados que você vai ver lá que eles vão pedir Power BI, quase que certeza, tá? E é uma ferramenta que tem uma curva de aprendizado menor do que as outras. É muito mais fácil você aprender o Power BI do que você aprender um Tableau, por exemplo. Tá? Isso na minha experiência, tá certo? Outro motivo para você começar pelo Power BI é que você consegue aplicar todos esses fundamentos que eu te expliquei dentro da ferramenta. Então você está estudando os fundamentos, você já consegue aplicar de forma prática dentro do Power BI. E um outro motivo também é porque ele te entrega tudo que você precisa. É uma ferramenta muito robusta realmente para trabalhar com dados, tá bom? Inclusive, se você estiver iniciando sua jornada aí nos dados e quiser aprender um pouco mais sobre Power BI, eu vou deixar no link aqui na descrição um curso que eu gravei 100% gratuito, tá bom? De Power BI, um mini curso bem rápido. Você pode acessar lá e começar a dar os seus primeiros passos, que eu te mostro como você começa a fazer esse processo dos fundamentos aqui e como que você faz para iniciar e construir o seu primeiro relatório dentro da ferramenta, tá? É bem bacana, clica lá e acessa. Depois que você aprendeu os fundamentos e começou a aplicar esses fundamentos dentro do Power BI, aí eu acho que você já está apto, pronto o suficiente para iniciar os seus estudos em SQL. Porque é o seguinte, o SQL é uma linguagem de programação. Não deixa de ser uma linguagem de programação, tá? É uma consulta ao banco de dados, mas você tem que escrever códigos para fazer isso. E você precisa entender um pouquinho sobre o banco de dados. E se você não vem dessa área, você pode se sentir um pouco confuso e, putz, é difícil demais. Então, recomendo que você aprenda os fundamentos e aplique esses fundamentos com o Power BI, que é uma ferramenta mais amigável para você, que é de negócio. E você já consegue aplicar tudo aquilo ali dentro dessa ferramenta. E aí, um próximo passo é você aprender o SQL, tá bom? Aprender a manipular os dados com SQL. Um ponto importante que você precisa entender aqui é o seguinte: não se apegue à ferramenta, tá bom? O mais importante é você entender os fundamentos. Eu recomendo para você Power BI e etc., porque é o que funciona para mim e o que eu acho que pode funcionar aí para você também. Você aprendendo uma ferramenta de visualização como o Power BI e dominar o SQL, você já é um analista que está à frente de muita gente aí, tá? Você já pode iniciar com dados sem medo. Se você gostou desse conteúdo, espero ter te ajudado. Se você curtiu, clica no botão de gostei aqui do vídeo, vai me ajudar bastante para o YouTube recomendar esse conteúdo para quem precisa. E fica a dica aqui, ó, vou deixar a dica aqui de um outro vídeo nosso aqui do canal, que talvez você possa gostar. Obrigado, valeu, até o próximo vídeo.